Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra tê-los aqui nesta sala mais uma vez. E em nome da Jetro International, na qualidade de diretor administrativo, eu dou as boas-vindas a todos e a todas. A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância para responderem aos desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo e, com isso, consolidar uma nova postura ética e comportamental, capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano através da ação da diplomacia humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Nesta noite, nós continuaremos com a nossa viagem pela Bíblia. O doutor J.B. Oliveira, João Batista de Oliveira, advogado, diplomata civil pela Jetro International, professor e também advogado, conselheiro da OAB em 3 gestões, é jornalista, foi presidente da Associação Paulista de Imprensa, é ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, responsável pela impressão do Diário Oficial do Estado de São Paulo. É professor na área de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. Ele é ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Presidente do Instituto J.B. Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. É escritor com 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. É membro da Academia Cristã de Letras, Academia Paulista Evangélica de Letras e Academia William Shakespeare. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e também juiz arbitral e perito judicial. Esta palestra é uma produção independente, sendo seu conteúdo de responsabilidade dos seus idealizadores, que consentem na difusão da mesma, conforme as leis que regem a matéria. Após gravada, essa palestra será publicada no nosso canal do YouTube, podendo assim alcançar e beneficiar inúmeras pessoas ao redor do globo terrestre. Senhoras e senhores, com as nossas boas-vindas, o palestrante da noite. Antes, porém, se me permite, quero dizer que manterei os microfones de todos presentes no mudo, em sistema mute, para que o palestrante não tenha interrupção na sua preleção. Após a exposição, faremos o momento de perguntas e respostas. E no momento oportuno, explicarei como você deverá se inscrever para fazer sua pergunta. Doutor João Batista de Oliveira, para nós era uma honra tê-lo novamente aqui conosco. O senhor acrescenta valor à nossa sala. Seja muito bem-vindo e seja muito exitoso na sua preleção, como nós já temos experimentado. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. É sempre uma satisfação esse encontro com vocês. Eu passo a semana esperando essa oportunidade de encontrá-los, de vê-los, de conversar com vocês, de receber as perguntas de vocês, as opiniões, e encontrá-los aqui é realmente gratificante. Agradeço a nossa Jetro, essa instituição que presta tantos serviços ao redor do mundo, instituição exemplar, que nos franqueia esta oportunidade de falarmos. Agradeço ao meu amigo e xará, João Arlindo, em seu nome agradeço aos demais diretores da Jetro, ao nosso CEO, Renato, que há algum tempo não vejo, ao nosso superintendente, o querido professor, doutor Doc Teras, que normalmente faz essa abertura. Vamos hoje... Vejo aí várias pessoas que sempre são caras ao nosso coração. Muito obrigado. Minha sobrinha neta, Fabiana, está dizendo que é minha sobrinha, mãe dela, Lena, também está assistindo. Um abraço, é muito gostoso isso.
Meus amigos, na nossa viagem de hoje, nós vamos começar falando daquela senhora que vamos visitar agora, uma mulher extraordinária, como tantas outras mulheres da Bíblia e da vida. Esta mulher de grande valor chama-se Dona Esther. O seu livro tem o seu nome. Conta o livro, no capítulo 1º, que o rei Assuero, da Pérsia, a ligação é feita com a figura de Xerxes, que seria Sayashá, que reinava em um império considerável. Ia da Índia até Etiópia, com 127 províncias. Ele fez uma grande festa para mostrar todo o esplendor do seu poderio e convidou a rainha Vasti para que participasse. Essa festa era monumental. Para os príncipes, para as cabeças coroadas, era uma festa de 180 dias. E eu me lembro de um senhor que, convidado para a festa do amigo, o amigo convidou para a festa de 15 anos da filha. E ele disse, olha, eu posso ir, mas vou ficar no máximo 2 meses. Não dá para ficar 15 anos. Aqui eram 6 meses de festa. E para o povo, vejam que ele pensava também no povo, 7 dias de festa. Eu saí aqui do ar, vocês saíram também, não? Estou fora do ar. Estamos se vendo e se ouvindo. Então, também ouço e vejo. Eu não me vejo, mas estou ouvindo vocês. Então, prossigamos. Isso aqui deve se consertar. Está apenas escrito aqui, Zoom. Ô, JB, deve ser na sua transmissão aí, mas fique tranquilo que nós estamos vendo e ouvindo bem. Voltei. Não sou boêmio, mas voltei. Voltei para rever os amigos. Meu amigo Anderson, dessa vez você veio, querido amigo, querido irmão, colega, ex-aluno. Pois bem, ela não compareceu, a rainha Vasti não compareceu. Isso criou um mal-estar para o rei. E ele perguntou então aos seus sábios o que deveria ser feito. E eles disseram que isso poderia ser um péssimo exemplo para as mulheres que deixariam de acatar os seus maridos em todo o reino. Então ele deveria fazer o quê? Afastar a rainha Vasti e colocar em seu lugar uma nova rainha. Faz-se então uma espécie de concurso. Olha aí a Mona Lisa, também minha aluna, chegando. Faz então uma espécie de concurso entre as moças virgens e formosas para substituir Vasti na cidade-sede de Suzã. Mardoqueu é um judeu que viera cativo de Jerusalém. E ele havia criado uma moça muito bonita, Hadassa, nome de Esther, que era filha de seu tio. E ele a orientou a que também participasse do concurso. E ela, muito formosa, muito bonita, caiu nas graças do rei Assuero e se casaram. Nesse ínterim, Mardoqueu, que ficava à porta do palácio, ouviu alguma coisa e descobriu uma conspiração que 2 eunucos estavam fazendo contra o rei. Vera Betoni aqui? Que satisfação, há muito tempo não havia. Obrigado, bem-vindo. Mardoqueu a orienta, ela cai nas graças do rei, casam-se. Surge aqui a figura de Amã, que era um servo do rei e que tinha uma posição acima de todos os príncipes. E todos deveriam inclinar-se e se prostrar diante dele. Mardoqueu não fez isso e criou um ódio extraordinário em Amã. Vocês sabem que muitas pessoas detentoras de poder querem que todos se sujeitem a si. E ele não o fez, então decidiu, olha uma expressão do nosso tempo, decidiu acabar com a raça de Mardoqueu. Não é isso que nós ouvimos de vez em quando? Vou acabar com a sua raça. Olha quem está aí, a Ruth, a mãezinha dela. Quem está aqui?
Bem-vindos, muito obrigado. Cria o ódio, ele resolve acabar com a raça de Mardoqueu. Aqui nós temos uma reminiscência de algo que está anteriormente nos livros de Êxodo, Deuteronômio e Levítico. É a chamada pena de talião, ou lei de talião. O que é isto? Vem de lex talionis, que significa lei do talho, lei do retalhamento, lei da retribuição, de a pessoa pagar da mesma maneira que foi ofendido. Para nós, isso está expresso naquela expressão olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Parece-nos hoje alguma coisa bárbara. Imagine, alguém feriu você no olho, você vai e tem o direito de furar o olho da pessoa também. Cortou a sua mão, você pode fazer o mesmo. Parece-nos alguma coisa bárbara, mas à época foi um avanço. Porque até então, quando a pessoa era ofendida, ela podia retribuir da maneira que quisesse. Porque o que ia determinar até onde poderia chegar seria a capacidade de resistência da outra parte. Então, às vezes, uma pessoa criava um problema, um mal, um malefício, um prejuízo para alguém, e esse alguém muito forte vinha e acabava com toda a família, acabava com toda a tribo. Aqui nós vemos, então, Amã querendo acabar com toda a raça de Mardoqueu dos judeus. Se vocês quiserem ver a pena de talião, está lá em Levítico, capítulo 24, versículo 20, Deuteronômio, capítulo 19, 21, e Êxodo 21, 24. Amã consegue uma permissão do rei Assuero para matar todos os judeus. Lança sorte para estabelecer a data e cai no dia 13 de Adar, 12º mês. Talvez daí venha essa superstição em relação ao número 13. Nesse dia, todos os judeus deveriam ser exterminados. Ele então envia cartas para todos os governadores do reino, que eram chamados de sátrapas, cada governo era uma satrápia, e promete um prêmio de 10.000 talentos de prata para que eliminassem todos os judeus. Mardoqueu, então, chama Esther e fala com ela que ela precisa conversar com o rei, precisa obter uma forma de afastar essa sentença tão pesada. E ela diz que não é bem assim, porque o rei não poderia ser procurado por alguém. Ele que teria que chamar. E fazia 30 dias que ele não a chamava. E quem se apresentasse diante do rei sem ter sido chamado, estava sujeito à morte. Mardoqueu lhe diz alguma coisa muito importante para todos os tempos. Pessoas que chegam a determinada posição, a determinado lugar, como que postas pela mão de Deus. Ele diz no versículo 14 do capítulo 4, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther então pede que todos os judeus da cidadela de Suzã façam jejum por 3 dias. E no terceiro dia, o texto diz, Esther se vestiu de seus vestidos reais. Nos termos atuais, nós diríamos, Esther se produziu e foi para o pátio interior, ficando de frente ao aposento do rei. O rei a viu, apontou para ela o seu cetro de ouro, dizendo então, significando que ela poderia ser recebida por ele. Ela então vem para junto dele e ele pergunta que pedido ela quer fazer. E aqui encontramos uma frase que é repetida mais de uma vez em textos bíblicos. Ele diz que ela pedisse o que quisesse, porque ele daria até metade do reino. Isso vai ser dito lá na frente, no Novo Testamento, quando há esta oferta para Salomé, que dançou muito bem, encantou a todos, inclusive Herodes, e ele diz a ela que peça o que quiser, que até metade do reino ele daria. E aí, instruída por sua mãe, observem.
A mulher é extraordinária. Quando ela é amiga, é ótima. Quando ela é inimiga, é perfeita. Então ela diz lá naquela ocasião para Salomé, sua filha, que peça a cabeça de João Batista. Ela poderia pedir até metade do reino, mas é isso que ela pediu. Aqui, Esther diz que quer apenas que o rei aceite o seu convite para um jantar, para um banquete em sua casa. E que vá ele, o rei, e também Amã. Amã fica todo feliz. Vai com o rei para esse banquete, e lá o rei pergunta novamente o que ela quer, qual é o pedido dela, e ela diz que quer apenas que ele volte no dia seguinte, na noite seguinte, para um novo banquete com Amã. Amã se sente fortalecido e comenta: ninguém mais ela convidou, senão o rei e a mim. E sentindo-se fortalecido, comenta com seus amigos e sua mulher, Zerés, e a sua mulher está sabendo da queixa dele contra a atitude de Mardoqueu, que não se inclina diante dele. E ela sugere que ele faça uma forca da altura de 50 côvados. Um côvado, né, de 0,45 centímetros. Então, essa forca teria 4 metros e 5 centímetros para enforcar Mardoqueu. Nessa noite, o rei está com insônia e pede para ler as crônicas do reino. Vocês percebem que isso de ler para pegar no sono é coisa que vem de longa data. E lendo, ele encontra ali aquela ação salvadora de Mardoqueu. Ele pergunta, então, o que deram a Mardoqueu em retribuição à sua atitude, e disser que nada. Ele resolve, então, premiar Mardoqueu. Chama Amã e pergunta a ele: o que se faria ao homem de cuja honra o rei se agrada? E Mardoqueu pensa: quem seria esse homem senão eu? Quem mais poderia ser? E aí ele diz que esse homem deveria ser vestido com o melhor traje do rei, deveria montar no cavalo predileto do rei, ter uma coroa em sua cabeça e ser conduzido pelas ruas com o príncipe de maior destaque apregoando isto, o que estava se fazendo para o homem a quem o rei queria agradar. Imaginem o vexame, a vergonha que sentiu Amã fazendo isso. Ele sai dali, cumprida essa tarefa, vai correndo para casa com a cabeça coberta, e sua mulher e seus amigos dizem: olha, se está assim, você não vai prevalecer contra Mardoqueu. Ele fica realmente preocupado com essa situação. O capítulo 7 diz que, então, o rei, atendendo ao convite de Esther, vai para o segundo banquete com Amã. Meus amigos, quem for namorado, noivo, preste atenção. O segundo banquete é perigoso, o segundo jantar é compromisso. Então, se você está só no namoro, foi para um jantar, ótimo. O segundo jantar já pode pensar em alguma coisa mais séria, em aliança. Vão para o segundo jantar, o rei pergunta de novo o que ela quer e promete dar-lhe até metade do reino. E ela diz que quer apenas a preservação da sua vida e de seu povo, que está ameaçado de extinção total. E o rei pergunta: mas quem está fazendo isto? E ela então diz que o homem, o opressor, o inimigo é este mal, Amã. Amã fica todo desconcertado, o rei, extremamente nervoso com isto, sai para o jardim. Enquanto o rei sai para o jardim, Amã se debruça diante de Esther para pedir por sua vida. O rei volta, vê-o naquela atitude e pensa que ele está procurando forçar a rainha. Fica mais irritado ainda, manda prendê-lo e executá-lo naquela forca que ele mandara preparar. Os capítulos 8 e 9 dizem que, então, o rei substituiu Amã por Mardoqueu,
mudou aquela ordem anterior, autorizou que os judeus combatessem aqueles que quisessem eliminá-los, e isso é o que ocorre exatamente no dia 13 de Adar. Os judeus fizeram a reversão da situação e derrotaram os inimigos. Festejaram nos dias 14 e 15, uma festa que até hoje é celebrada com o nome de Purim. Purim vem de Pur, que foi o elemento de sorte para escolherem o dia em que os judeus seriam exterminados. O capítulo 10, que é o último capítulo desse livro, mostra Mardoqueu confirmado como o segundo homem no reino, abaixo apenas do rei. E nessa situação de abaixo apenas do rei, ele lembra José do Egito, que chegando lá, depois de todas aquelas peripécias, se torna o segundo homem, e Faraó diz que nada será feito no Egito sem a sua autorização. Aqui termina, então, o livro de Esther. O que nós percebemos é que Deus se vale das pessoas para cumprir aquilo que deve ser cumprido. E Deus coloca as pessoas nos lugares certos e as orienta, desde que sejam dóceis à sua voz. Desta maneira, todo o povo foi salvo pela ação, pela inteligência de uma mulher. Aí entramos no livro de Jó. O livro de Jó tem 42 capítulos, então nós vamos ter que apressar-nos um pouquinho. 42 capítulos. Eu assistia a uma entrevista do pastor Caio Fábio, no programa do Danilo Gentili. E o Danilo perguntou a ele se Jó teria existido, porque algumas pessoas dizem que é apenas uma ficção. E ele respondeu: Jó existiu e existe. Há muitos Jós por aí, passando por todo aquele sofrimento. Então é uma figura real. E diz ele, ainda que não tivesse existido, a lição que traz, o ensinamento que traz, é valiosíssimo. Este livro, então, marca o início dos livros poéticos e sapienciais, porque na sequência teremos Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Bom, esse livro está redigido em 3 partes. Na primeira é um prólogo, depois diálogos e depois o epílogo. É uma obra poética de uma beleza extraordinária. A sua essência é a fidelidade e a resiliência na fé de um homem. No início, lá no capítulo 1, diz que ele era da terra de Uz, e a referência a ele, textualmente, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse mesmo capítulo 1 diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de uma grande fortuna na época. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha muitíssimos servos e era, textualmente, o maior de todos os do Oriente. Aí a figura de Satanás surge numa reunião em que Deus recebe os seus anjos, seus emissários, e entre eles vem Satanás, cujo nome significa o adversário ou acusador. Também Danilo Gentili perguntou, imagine, se Satanás, se o diabo existe. E mais uma vez Caio Fábio diz, existe sim, não apenas um, mas muitos. Nós estamos rodeados aí de diabos, que são aqueles que tentam, aqueles que acusam, aqueles que procuram desestabilizar as pessoas, aqueles que lutam com as armas da maldade contra as pessoas de bem. É o adversário. E aí Deus pergunta, de onde vens? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Que bela vida levava Satanás. Rodear a terra e passear por ela, ou seja, fazendo excursão
o tempo todo. E naquela época, o meu amigo Ibrahim ainda não tinha a sua agência de turismo. Então, ele fazia isso por conta própria. Ele diz, então, que vem de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta: viste na terra o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. E aí Satanás diz: mas porventura não o cercaste de bens, a ele, sua casa e tudo o que tem? Mas toca em tudo o que tem e verás se não blasfema de ti. Muito bom. Deus lhe diz: tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a mão. Então, em um dia de festa de seus filhos eram bons vivants. Estavam sempre em festa, comendo, bebendo. E é interessante que esse mesmo capítulo 1 diz que Jó, preocupado com alguma coisa, algum erro que seus filhos pudessem fazer, ele orava a Deus, oferecia sacrifícios a Deus por seus filhos. No dia de festa de seus filhos, vem o primeiro servo e dá essa notícia: os bois lavravam e as jumentas pastavam. Vieram os sabeus, que eram tribos nômades, tomaram todos os bois e jumentas e mataram os pastores. Só eu escapei para contar a notícia. Ainda ele falava quando veio um segundo e disse que caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas e os moços, só ele havia escapado. Ainda, na sequência, veio um terceiro servo e diz que os caldeus, outra tribo nômade, os caldeus tomaram todos os camelos e mataram aqueles que cuidavam dele. Só ele havia escapado. Não bastasse isto, chega a notícia que os filhos e filhas estavam em festa na casa do primogênito, veio um forte vento do lado do deserto, matou a todos. Versículo 20 diz que Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Claro que temos aqui uma lição muito bonita para aqueles que se apegam às coisas da terra, para aqueles que acham que tudo ao seu redor é seu, que estão tão apegados aos bens materiais que não se imaginam sem tê-los como sua posse. Nessa posse, muitas vezes, eles incluem a própria família. Esses feminicídios que têm havido mostram essa estupidez em que o indivíduo confunde matrimônio com patrimônio e acha que a mulher é um patrimônio seu. E muitos dizem essa das mais estúpidas frases: se não for minha, não vai ser de mais ninguém. É um absurdo, é o nosso egoísmo. Esse egoísmo se estende também sobre os filhos. Os pais acham que os filhos são propriedade sua. Muitos querem realizar nos filhos aquilo que não fizeram na sua vida, na sua carreira. Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro. E muitas vezes não é essa a vocação do filho, mas é filho dele, ele que manda. Quando perguntaram a Khalil Gibran, no livro O Profeta está escrito, que falasse sobre os filhos, ele disse: os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora habitem convosco, não vos pertencem. Essa noção nós temos que ter sempre. Falei outro dia de um querido amigo, de um querido irmão, que está brigado com Deus, porque diz que Deus levou a sua filha de 19 anos. E eu lhe perguntei: ela era sua filha? Não, ela era filha de Deus.
estava sob seus cuidados, mas era de Deus. E Deus a chamou para junto de si. Essa concepção é importante que nós tenhamos, que não nos prendamos às coisas deste mundo, porque nada daqui irá conosco. Bem, aqui nós encontramos, então, este homem com essa resiliência total. Satanás, inquirido por Deus numa segunda apresentação, depois desse episódio, diz a Deus: estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua cara. E Deus responde: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. É então que Jó é ferido de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Toma um pedaço de telha para raspar as feridas e assenta-se no meio da cinza. Imagine aquele homem que tinha sido tão poderoso, dos maiores em poderio da sua época, agora sem nada, sem bens, sem filhos, sem saúde. E sua mulher, e aqui eu lembro que a mulher foi criada por Deus para, isto mesmo, ajudar o homem. Far-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora que lhe seja idônea, porque viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então a mulher deve ajudar o homem, e o faz, normalmente o faz. Tem uma que há quase 50 anos me ajuda, me orienta, me ampara, mas a mulher de Jó, nem nisso ele teve sorte. Ela lhe diz: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui eu me lembro de um outro texto que está em Lucas, capítulo 17, quando Jesus está falando, o começo do sermão escatológico, e ele dizendo que, como aconteceu no dilúvio, vai ser assim também naquele dia. E ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, porque também nos dias de Ló foi assim, compravam e vendiam, até que veio a hecatombe e os levou a todos, e os matou a todos. E a recomendação que tinham dado a Ló, os anjos que lá estiveram, era que corressem para o planalto e não olhassem para trás. A mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. E então Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu aqui digo: lembrai-vos da mulher de Jó. Ele lhe responde: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Será que é isto? É interessante, mas quando alguma coisa boa acontece conosco, está tudo bem, não falamos nada. Quando alguma coisa ruim acontece, nós dizemos: por que eu? Por que eu? Quando é bom, nós não falamos: por que eu? São Paulo nos diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Em tudo o que aconteceu com Jó, ele não pecou com os seus lábios. Aqui, em seguida, nós temos o episódio dos 3 amigos, e é também uma lição muito bonita, mostrando o que é a amizade. 3 amigos: Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, souberam do estado em que se encontrava Jó e combinaram vir condoer-se dele e consolá-lo. Chegando, não o reconheceram. Tal era o seu estado de saúde. O capítulo 2, versículo 13, diz que eles se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum
lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Que coisa bonita. O amigo não precisa falar. Não precisa nem estar presente. Basta que nós saibamos que temos este amigo. E aqui eles fizeram isso, 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, mas ali ao lado de Jó, sentado com ele na terra. Tenho visto em alguns velórios algumas pessoas que reavivam a dor da viúva, do viúvo, porque é uma dor muito intensa. Perdeu-se alguém. E aí vem alguém e não sabe o que dizer e diz o que não deve e reacende a dor que está no coração da pessoa. Talvez tenhamos que aprender com os amigos de Jó a consolar com a presença, com o abraço, com a mão amiga. E se não tivermos boas palavras ou palavras adequadas, não falemos nada. O silêncio é mais eloquente do que muitas palavras. A partir do capítulo 3, começam os diálogos. No capítulo 3, Jó lamenta seu estado, deplorando desde o nascimento. No capítulo 4, Elifas repreende Jó. No capítulo 5, ele exorta Jó a que busque a Deus. Diz o versículo 17: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Capítulos 6 e 7, Jó justifica suas queixas. Ele diz: Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. No capítulo 8, Bildade refuta as palavras de Jó, são muitas, eu estou apenas pegando um ou outro versículo para exemplificar. E justifica a Deus. No versículo 13, ele diz: Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. O que está por trás das palavras dos amigos de Jó, que foram para consolá-lo, mas querem conversar com ele, é que ele estaria sofrendo tudo isso em decorrência de erros, de pecados que tivesse cometido. Eles não podem entender de outra forma. Acham que é em decorrência de algum pecado cometido por ele. Vocês vão perceber isso se lerem com mais detença as palavras do livro. No capítulo 8, portanto, Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. No capítulo 9 e 10, Jó reconhece a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria. Zofar, o outro amigo, no capítulo 11, repreende a Jó nesse mesmo sentido, de que seria o que ele estava sofrendo, seria um castigo por algum erro que tivesse cometido. Repreende a Jó e mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. No versículo 12, ele diz: Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. No versículo 15, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Os capítulos 12, 13 e 14 são palavras de Jó defendendo-se das acusações dos amigos. Ele diz no versículos 5 e 6, Oxalá vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos de meus lábios.
Os capítulos 15, 16, 17, 18, 19 continuam os debates entre Jó e os seus amigos. No capítulo 19, diz Jó: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. No versículo 23, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. O nosso querido irmão Joia Júnior, que foi escritor, advogado, poeta, político, foi vereador numa gestão, deputado estadual em 2, deputado federal em 3, e éramos muito amigos. E ele escreveu uma poesia que eu tenho, às vezes, declamado em momentos de velório. Essa poesia diz, onde é baseada nesse texto que nós lemos aqui, capítulo 19, versículo 23. Ele diz: onde estou eu não sei, nem sei onde estive, nem onde estarei, mas eu sei que Ele vive. E como eu sei que vive o meu Salvador e Rei, sei que com Ele estive e que com Ele estarei. Se a razão que motive a fé, eis sua lei. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu também viverei. A palavra de Deus é extraordinária. Algo escrito lá atrás vem motivar o nosso irmão Joia Júnior a escrever uma poesia tão tocante que ajuda tanto a consolar corações. Os debates continuam até 31, capítulo 31. No capítulo 32 surge um novo personagem, Eliú, que repreende Jó e os 3 amigos. No versículo 8 ele diz: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Eliú prossegue até o capítulo 37. No capítulo 38, nós temos a presença de Deus e Deus falando. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Capítulo 38 se estende a 39, 40 e 41. No capítulo 42, Jó humilha-se perante Deus e lhe dá glória. Versículo 2 desse capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. No versículo 7, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Nesse capítulo 42, versículo 8, segunda parte, Deus diz: o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. E o versículo 10. Notem a importância desse versículo 10 do capítulo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto antes possuía. Detalhe: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava por seus amigos. Nos diversos tipos de oração, nós temos a mais comum, que todos nós estamos sempre usando. É a oração de petição. É para pedir a Deus. A segunda é de intercessão, quando oramos por alguém. E Jó teve a sua sorte mudada quando orava por seus amigos. Tiago diz: orai uns pelos outros para que sareis. E diz mais: a oração da fé pode muito em seus efeitos. E a outra oração, que nem sempre nós fazemos, é a oração de gratidão, de agradecer a Deus. Eu sei que muitos fazem isto, e eu faço também.
quando eu termino meu dia, quando vou me recolher, as duas últimas coisas que faço: ler o texto da Bíblia e orar agradecendo a Deus pelo dia que me deu. Porque eu estou sempre ganhando. Se eu acerto, eu ganho resultado. Se eu não acerto, eu ganho em experiência. Mas estou sempre ganhando e agradeço a Deus por isso. E de manhã, percebo que estou vivo, que não morri durante a noite. Agradeço a Deus por ter preservado a minha vida. E sabe de uma coisa? Eu lembro da minha mãezinha, uma mulher extraordinária, gigantesca, que tinha apenas 1,50 m de altura. Meu pai era alto como eu, ela apenas 1,50 m. Eu, às vezes, brincava dizendo que ela tinha a estatura exata de uma fita métrica. Mas essa mulher extraordinária criou, orientou, doutrinou 9 filhos. E ainda evangelizou seus irmãos. Pessoa notável. E lá, pequenino, mal sabendo falar, ela nos ensinava a orar, para dormir, para nos alimentarmos. Então, aquela semente do reconhecimento de Deus, aquela semente de fé, foi colocada em nosso coração na primeira infância. Agora me deito para dormir. Guarda-me, Deus, em teu amor. Se eu morrer sem acordar, livra minha alma. Amém. Tão singelo, mas nunca foi esquecido. E eu nunca me deitei sem orar a Deus. E é tão bom agradecer a Deus, manter comunhão com Ele, por tudo aquilo que Ele nos concede. Bem, na sequência, Deus concede a Jó novos filhos. Teve 7 filhos e 3 filhas. E viveu, depois disso, 140 anos. E o texto diz que ele viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E o último versículo do capítulo 42 diz que Jó morreu velho e farto de dias. E nos deixou esta lição maravilhosa. Termina aqui, no capítulo 42, o livro de Jó. Agora, para o livro seguinte, nós vamos ainda ter alguns minutos, eu vou fazer diferente, porque esse livro aqui está no meio da Bíblia, é o livro de Salmos. São 150 capítulos, 150 salmos. Nós vamos pensar alguns, mas eu quero fazê-lo diretamente da Bíblia, que aqui está em minhas mãos. Começando pelo Salmo 1, que parece ressoar em nossos ouvidos a recomendação de nossos pais, porque orienta a fugir dos maus ambientes, das más companhias. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Volta e meia, o noticiário de TV apresenta casos de assassinatos estúpidos sempre. E lá no meio daqueles que são vitimados está alguém que não tinha nada a ver no contexto. Mas o que aconteceu estava ali. Estava naquele meio. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vem depois capítulo 2, capítulo 3, eu recomendo que leiam, são todos maravilhosos. O capítulo 4 diz no versículo 4: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Isto vai ser repetido por São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, em que ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe por quê? Nós somos humanos. E como tal, nós estamos sujeitos a uma ira, a um nervosismo. Pisaram no calo, vem a ira. Ela é natural. Ela é até aceitável. O que não é aceitável é guardar esta ira, curtir esta ira. E há pessoas que gostam de fazer isso. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aconteceu, aconteceu. Vamos em frente. E uma coisa muito certa: quando nós guardamos rancor, quando nós curtimos um sentimento mau, a quem estamos prejudicando? A outra pessoa? Não. A nós mesmos. A nós mesmos. Se alguma coisa nos provocou um sentimento negativo e nós voltamos guardando esse sentimento, fazemos aquilo que se chama ressentimento. Ou seja, vamos sentir de novo aquilo que sentimos lá atrás. Então, irai-vos, mas não pequeis. E aqui, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Prosseguimos, volto a dizer, todos maravilhosos, eu vou pensar apenas alguns. Aqui, no capítulo 10, o versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Ou seja, não investiga porque acha que tem todo o conhecimento suficiente, que não precisa aprender, ler, conhecer, já sabe. São Paulo diz: examinai tudo, retente o bem. E aqui está: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Esta mesma frase final, para ela eu quero chamar a atenção no capítulo 14, para mostrar o perigo que existe quando nós tiramos um texto do contexto. A descontextualização de uma expressão. Com base nessa tirada, nessa descontextualização, eu posso dizer com todas as letras que a Bíblia diz que não há Deus. Duvidam? Capítulo 14. Disse o nécio no seu coração, : não há Deus. Então, se eu tirar do contexto, eu vou dizer: olha, a Bíblia diz que não há Deus. Por isso, nenhuma escritura é de particular interpretação. Tudo tem que ter uma contextualização para que possamos entender. O versículo 16 é uma oração maravilhosa, que começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem além de ti. Prossegue essa oração extraordinária. Caminhando para o capítulo 18, a força da prece, da súplica, do pedido. Versículos 4, 5 e 6. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia
invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Deus não deixa de nos atender. Nesse mesmo capítulo 9, capítulo 18, no versículo 17 e 18. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. E além, ainda nesse capítulo, versículo 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. O versículo 19 é uma teofonia. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Merece ser lido de novo? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Disse certa vez Lincoln: eu posso aceitar que alguém olhe para o chão e seja ateu, mas eu não posso admitir que alguém olhe para o céu e descreia de Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. E o que é importante? Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E quem é caipira que nem que eu, que nasceu no interior, que morou na zona rural, que morou em sítio? Eu estou vendo ali o Ferreira, que está sentindo com isso, porque ele conhece essa experiência. Que maravilha! Como o céu é bonito lá no sítio. Como as estrelas aparecem. Como o firmamento se manifesta. Como nós vemos o nascer e o pôr do sol com toda essa glória e grandiosidade. Além, nesse mesmo capítulo 19. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. O capítulo 22 é um capítulo muito especial, porque é um capítulo que tem passagens proféticas. Começa com essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Se estão lembrados, foram as palavras de Jesus na crucificação. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Outra parte profética que está aqui nesse Salmo 22, versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. No episódio da crucificação, os soldados foram, depois que aqueles 3 haviam sido crucificados, para quebrar-lhes as pernas, porque era esse o hábito, para evitar uma eventual fuga, um eventual escape. Só que chegaram junto de Jesus, ele já havia expirado. Então, não lhe quebraram. E aqui está dizendo, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e contemplam. E o versículo 18 é mais enfático ainda. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Se lerem o episódio da crucificação, vão ver que os soldados lançaram sorte para ver
repartiram as vestes de Jesus, mas a sua capa, como era uma capa não dividida, em divisa, aí o que eles fizeram foi lançar sorte. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. O capítulo 23 é um dos mais ternos, belos e conhecidos salmos da Bíblia. Quem não o conhece? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Há uma historiazinha que eu quero contar. Numa igreja, numa congregação, o líder pediu, pastor pediu, a um jovem que declamasse o Salmo 23. E o jovem o fez. Perfeito. Com a voz bem colocada, respeitando todos os espaços, respeitando o ritmo deste canto, que é uma poesia. Em seguida, quando aquele jovem terminou de recitar, um senhor bem idoso disse: eu posso também declamar o Salmo 23? O pastor achou estranho, mas disse: pode. Então aquele senhor, cabelos brancos, meio encurvado pelo efeito dos anos, começou a declamar o Salmo 23. E à medida que ele ia declamando, as pessoas iam se levantando, e muitas com lágrimas em seus olhos. Quando ele terminou, todos em pé, contritos, o jovem perguntou ao pastor qual a diferença. Ele havia declamado tão bem. E o pastor disse: a diferença é simples. É que o jovem conhece o Salmo do Bom Pastor, mas o velho conhece o bom pastor do Salmo. Essa é a diferença. Conhecer Jesus, conhecer Deus na nossa experiência de vida. Há muitos anos, tive uma secretária. Trabalhou comigo quando jovem, até a idade de se casar, casou-se, deixou de trabalhar comigo, teve seus filhos, montou sua família. E ela me disse: para mim, Jesus era uma figura da história, como tantas outras figuras. Eu aprendi com o senhor que Jesus é uma pessoa viva junto de nós. Algum tempo depois, ou um bom tempo depois, seu marido veio a falecer. E ela passou por algumas dificuldades. E tinha 2 filhos. E ela disse que um dia que estava muito triste, muito abatida, o seu filhinho disse: mamãe, Jesus está ao nosso lado. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu gostaria de prosseguir, mas eu devo dar tempo para as perguntas. Eu só quero ir até ao capítulo 25, que diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. E o versículo 11 desse capítulo: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho
em que deve andar. Vamos até o capítulo 25. Na nossa próxima reunião, na nossa próxima viagem, faremos dessa forma aqui. Vamos lendo com vocês Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, que tem que merecer uma atenção mais detida. E depois falaremos dos outros livros. Muito obrigado. Vocês prestaram uma atenção que me encanta. Não por mim, mas pela palavra de Deus. Dr. João Arlindo, devolvo-lhe a palavra. Doutor JB, que maravilha. É incansável ouvir a exposição bíblica que o senhor nos traz, nos leva a refletir muito sobre o passado, presente e futuro. Como diz no Salmo 119, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, nós estamos ganhando muito com essa exposição que o senhor nos faz. E antes de passar, inclusive, se me permite, antes de passar para as perguntas e respostas, eu separei um versículo aqui, para não perder a vibe, vamos dizer assim. Eu separei um versículo aqui que diz o seguinte, e lógico que o senhor lá na frente vai chegar nesse versículo, né? Quando estiver falando da carta do João. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Está na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 9 a 11. O que eu quero dizer com isso, JB? É que nós, aqui na Jetro International, talvez até sem saber, na intenção de trazer, de abrir esse espaço de troca de experiência, de aprimorar conhecimentos, de elevar a nossa espiritualidade, estamos dissipando trevas na vida de pessoas. E você, com esse seu estudo bíblico, tem nos brindado com essa luz, semeando luz, acendendo luz nos nossos caminhos. Então, está intimamente ligado com o nosso objetivo da Jetro International, porque às vezes aquele que se filia ou se junta à Jetro International acha que se trata apenas de um distintivo, de portar um distintivo, de ter um diploma de capelão, de ser um diplomata civil humanitário, mas é muito além disso. Nós temos uma missão na Terra. Nós temos uma missão de elevar o espírito das pessoas, de tirar pessoas das trevas, seja essas trevas vulnerabilidade social, seja essas trevas espirituais, seja essas trevas em momento de dificuldade. Nós estamos aqui para poder tirar essas pessoas das trevas, transformar o local onde nós agimos, e eu agradeço a presença de todos aqui. E assim, com essas palavras, eu quero até, se me permite, fazer aqui também uma brincadeira, né, se assim posso dizer, porque tem o Salmo 23 dos mineiros, e eu sou mineiro, e o Salmo 23 dos mineiros diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada há de me fartar. Ele me faz caminhar pelos verdes capinzais. Ele também me leva para os corpos de água calma. E ainda que eu tenha que andar no buraco assombrado, lá pelas encruzilhadas do capeta, não careço de temer de nada, a modo de que ele é mais forte que coisa ruim. Ele sempre nos prepara uma boa boia na frente de tudo quanto é maracutaia. E assim que um dia, quando a gente estiver mais para lá do que para cá, nós vai morar no rancho do Senhor, para em pé nunca mais acabar. Então, com esse humor, eu passo a palavra àqueles que querem fazer perguntas,
Estamos aqui com a mão levantada o senhor Ibrahim Georges Tatu. Eu peço a ele para poder ativar o seu microfone, e ele foi o primeiro a levantar a mão. Eu não sei se foi um descuido ou se foi porque logo no início da reunião ele levantou a mão aqui. E antes que até o senhor Ibrahim falar, eu quero dizer o seguinte: para você levantar sua mão e se inscrever para fazer pergunta, você no aplicativo clica em participantes, lá embaixo aparece levantar a mão. Se não aparecer, clica nos 3 pontinhos que aparece levantar a mão. Se você estiver usando o seu celular, também lá embaixo tem 3 pontinhos. Você clica e aparecerá levantar a mão, você se inscreve. Se caso você estiver com um aplicativo em inglês, aparecerá lá Raise Hand. Você clica e você se inscreve para falar. Senhor Ibrahim, por favor, o senhor tem a palavra. Olha, eu lancei logo no começo que eu queria dar uma boa noite e acabei marcando. Mas agora eu gostei muito dessa poesia mineira aí, profunda. Foi maravilhosa. Para poder completar toda essa lição que o nosso querido JB nos passa com tanta vibração, a sua combinou muito bem agora, viu? Foi muito bom. Deu para fechar com chave de ouro. Muito obrigado a todos. E estamos esperando a quinta, na próxima quinta. A quinta viagem. Muito obrigado. Obrigado, Ibrahim. Obrigado, meu irmão. Na sequência, nós temos o senhor Dom Antônio Alves Teixeira. Por favor, pode ativar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Boa noite, meu querido JB. Meu chanceler aqui na Academia William Shakespeare, Arauto Chanceler. Quero só cumprimentá-lo e dizer que realmente é uma viagem nós fazemos pela Bíblia, né? Veja só como que é o destino, né? Outro dia, eu estava no Consulado Geral de Israel, condecorando o cônsul de Israel. E daí, então, tinha pão, doce, tinha tudo, assim, coisas bem festivas para crianças, para jovens, coisas assim. E daí estava escrito uma palavra, Purim. E eu fiquei parado aquilo, pensando o que era aquilo. E eu levei mais ou menos quase 2 horas para perguntar para o cônsul o que significava aquilo. E então ele me disse que era a festa judaica. E então, ouvindo meu irmão falar sobre isso, realmente nós só temos que aprender muito, né? Porque eu não sabia. Mas agora fiquei sabendo e confirmei com meu irmão. Bom, eu só quero dizer que é um enorme prazer de ser seu amigo. Primeiro de tudo, de ser seu amigo. E do senhor ser o nosso chanceler arauto da Academia William Shakespeare. Uma boa noite, meu querido. Boa noite, meu querido presidente. Obrigado por suas palavras, sempre gentis. Também agradeço a participação do nosso presidente, do Antônio Alves Teixeira. Na sequência, nós temos o nosso querido Sebastião, inconfundível Sebastião. Olá, boa noite, Joarlindo, boa noite, JB, saudade. Estamos sentindo a sua falta, Sebastião. Estávamos sentindo a sua falta. Eu também. É um ambiente muito saudável, tenho certeza que esse ambiente tem exercido um impacto diferenciado na minha vida. JB, eu serei objetivo na pergunta. Vejo que as suas palavras têm uma vocalização qualificativa pela sonorização, mas também ela tem um paladar e ela tem ela é bem viva na sua letra, na sua fala e na sua emoção. A cada vez que vocaliza, lê e traduz, qual é o impacto que isso exerce no seu ser, no seu coração? E como é que isso resulta? Pois eu imagino que todos nós que queremos estabelecer um estado de evolução, estamos buscando sempre referências nesse sentido.
E a minha pergunta é justamente essa. Como que impacta na sua vida a cada vez que lê e vocaliza textos tão belos, tão majestosos como este? Obrigado, meu irmão Sebastião. Obrigado por ter voltado. Realmente estávamos sentindo saudade de você. Meu irmão, duas formas de responder. Primeiro, com aquela mesma ilustração que eu contei do moço e do velho falando no mesmo Salmo 23. Eu tenho falado aqui de coisas da minha experiência. E posso dizer, usando as palavras da própria Bíblia, ó, como amo a tua lei. Desde a minha primeira infância, desde que aprendi a ler aos 6 anos de idade, nunca deixei de ler a Bíblia. Já a li de capa a capa 9 vezes. E agora leio aqui e acolá. Mas ainda assim há coisas que me passaram despercebidas, porque é uma fonte inesgotável. E eu amo essa fonte inesgotável. E aquilo que eu faço, naquilo que eu faço, os lábios são apenas instrumento. O que fala é o coração, é a alma. E quando nós colocamos a nossa alma, o nosso coração em alguma coisa, a diferença já está estabelecida. Muito bem. Obrigado, Sebastião, pela sua participação. Está inscrita aqui a senhora Ruth Augusta da Silva. Antes de passar a palavra à senhora Ruth, JB, eu só quero ler aqui no chat o que disse o senhor Ibrahim. Como disse ao convidar participantes, venham ouvir o JB Oliveira, você vai levitar. Muito bom. Senhora Ruth, a senhora pode ativar o seu microfone e fazer a sua participação, por gentileza. Agora dá? Tá Sim, ouvindo? estamos ouvindo. Boa noite a todos, vocês, meus amigos. A minha mãe. Boa noite. Tá amando, tá curtindo a palestra, maravilhosa. Seu JB, agradecer ao senhor, porque assim, a Bíblia, ela é tão complexa assim, a gente não tem um entendimento assim emocional, às vezes para um conhecimento, para entender. E foi muito bonito hoje o senhor falar de Jó, porque o senhor fala assim que Jó humilha-se perante a Deus e dá-lhe glória. Jó, ele reconheceu tudo que Jesus estava falando com ele não ouvia, Deus dava os sinais, ele não percebia. Então, isso acontece com a gente também no dia a dia, e Deus está falando com a gente, e às vezes a gente não dá atenção. Mas é muito bonito, e isso realmente é real, é muito verdadeiro no dia a dia das nossas vidas. A gente tem a mensagem de Deus, e às vezes a gente não ouve e deixa passar, e a gente tem que estar sempre na oração. É isso aí, muito obrigada, viu? Amém. Obrigado, querida. Obrigado por você, por sua mãezinha. Sempre bem-vinda. Aqui está lindona. É uma beleza, uma graça. Obrigada. Com relação a isso que você disse, quando eu comecei a ministrar esse passeio, não sei se estão lembrados, eu disse que muitas pessoas querem ler a Bíblia e não conseguem ir além, porque começam pelo Velho Testamento, pelo Gênesis e tal. E que a recomendação é começar pelo Novo Testamento. Pois bem, eu falei há pouco do pastor Caio, e o pai dele era agnóstico até os 45 anos. Com 45 anos, ele ouviu um versículo, gostou, a sua mulher, que era mãe do Caio, já era uma pessoa de formação religiosa, cristã, e aí ele pediu para ela ler aquele versículo. E a partir daí, com 45 anos, é que ele vai conhecer a Bíblia. E ela disse a ele, não comece pelo Velho Testamento, que é mais difícil. Comece pelo Novo Testamento. E começou a falar de Jesus, e a partir daí, ele não largou mais a Bíblia e acabou se formando em teologia e tornando-se pastor. Obrigado, querida. Um beijo para você e para sua mãezinha. Obrigado. Obrigado pela participação, senhora Ruth. Agora, com a palavra, a doutora Ana Paula.
A senhora pode ativar o seu microfone, por gentileza. Boa noite a todos. Ana Paula é o Bento. Ana Paula é o Bento. Boa noite a todos. Parabéns, JB, pela brilhante palestra. Como sempre, você nos passando ensinamentos importantíssimos em nossas vidas. Mas eu quero te fazer uma pergunta, JB, que você falou que seria castigo de Deus. Se Deus ele é bom, ele teria esse desejo de castigar alguém? Eu tenho essa dúvida. E se você puder me esclarecer, eu agradeço. Posso sim. Aliás, no prosseguimento, nós vamos encontrar esse texto, porque Deus castiga aqueles a quem ama, como um pai o faz com o filho. Os pais que deixam os filhos soltos à vontade, que não chamam atenção, que não repreendem, que não dá a correção devida, vão ter filhos que vão envergonhados. Nós vamos ver em Provérbios, Salomão dizendo isto, que o filho entregue a si mesmo envergonhará sua mãe. Então, a disciplina é necessária. E Deus é pai. Aliás, a grande beleza da oração modelo que Jesus nos ensinou é essa conversão, porque até ali Deus era chamado de o Todo-Poderoso, como é, Senhor dos Exércitos, como é, Onipotente, como é, mas Jesus diz, vós orareis assim, Pai Nosso. Deus, então, é Pai. E como Pai, Ele quer que nós andemos nos bons caminhos para termos a recompensa. E a recompensa é, por exemplo, você ter uma vida longa, saudável. Você ter uma vida longa sem curtir os efeitos de erros do passado, de abusos do passado. Por isso, Ele quer o melhor para nós. É um Pai amorável. Obrigado, Bento. Obrigado, Ana Paula. Prazer em ver vocês. Estamos com saudade. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Ok. Na sequência, nós temos a senhora Leda Peçanha. Peço à senhora Leda que ative o seu microfone para a sua participação. E já vou logo dizendo, senhora Leda, que nós estávamos sentindo a sua falta também. A senhora tem que ativar o seu microfone. Ativei. Agora está sim. ativado agora. Tá, né? Agora sim. Eu estava achando que eu tinha sido excluída. Porque eu não consegui mais. Eu achava que não ia conseguir mais assistir, mas meu telefone deu defeito. Eu só sei assistir pelo Zoom, pelo telefone. Então, foi isso que aconteceu. Eu já mudei, já fiz um monte de coisa, mas sentindo falta, quase morrendo de falta. E eu quero agradecer muito a Jetro por trazer esse homem maravilhoso, esse homem de Deus, que traz a palavra de Deus para a gente aprender mais um pouco, né? Muito mais, aliás, que eu estou aprendendo é com ele agora. E eu gostaria tanto de ter alguém na minha igreja, sei lá, em algum lugar, nas igrejas, que falasse tão bonito igual a ele. Como Deus deu o dom da palavra a ele. Sei que ele se esforçou e estudou muito, mas eu gostaria muito de ter mais pessoas igual a ele, com esse amor tão grande, com esse poder tão grande que nos traz tão bem. Eu gostaria muito de agradecer a Deus por isso. Eu estou radiante hoje, que estou podendo assistir, tá? Muito obrigada a todos. E eu gostaria de falar com ele que eu nem sei o que falar, porque é tanta coisa. Eu agradeço o senhor doutor JB, eu já vi tudo a respeito dele, já procurei tudo, mas eu não sou muito boa de internet, então eu não consigo entender muita coisa. Eu entendo o que eu leio,
Mas agradeço muito a Getro e Dr. João Batista, pastor, não sei o que ele é, qualquer coisa que seja, ele é de Deus. É Deus que fala através dele. Então eu agradeço muito. Muito obrigada. É isso. Só isso. Estamos realmente sentindo saudade de você, porque você, todas as vezes que esteve presente, fez a sua participação, sempre muito gentil, muito amável. Eu fico muito feliz. E devo dizer que há muitas pessoas que fazem um trabalho muito mais bonito, muito melhor do que eu, são muitos. E eu tive o privilégio de ouvir, em 1960, Billy Graham, quando ele esteve aqui no Brasil, na 10º Congresso da Aliança Batista Mundial, no Rio de Janeiro, e eu, já jornalista, fiz a cobertura jornalística de todo o Congresso e tive a oportunidade de entrevistá-lo. Um homem extraordinário, que falava com a alma, que era um porta-voz de Deus. E eu tenho ouvido outras pessoas, Fanini e tantos outros, Soren, com quem eu aprendi muito. Graças a Deus. Sou um eterno aprendiz. Obrigado, querida Leda. Obrigado. Que bom. De fato, estávamos sentindo falta da dona Leda. Na sequência, e como último inscrito, nós temos o senhor Erinaldo Bobato. O senhor pode ativar o seu microfone, senhor Erinaldo, e fazer a sua participação. Ok, muito boa noite a todos. Parabéns, Dr. João, pela sua rica explanação das Sagradas Escrituras. Ficamos realmente boquiaberto, encantado pela sabedoria que Deus tem te dado, obviamente através do seu esforço, a sua dedicação. Quando o senhor falava sobre o encantamento desse livro que o senhor tem, o meu pensamento remeteu à carta que Paulo escreve ao seu menino, Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando ele diz para Timóteo voltar, e quando ele voltasse à prisão, já eram os fins do tempo de Paulo, ele trouxesse consigo 3 coisas. A primeira, a sua capa. A segunda, os livros. E principalmente que ele não esquecesse os pergaminhos, que não é outra coisa senão os livros dos profetas. De fato, a Bíblia é um livro inspirador, a Bíblia é um livro que por si só ela nos preenche e nos completa. O senhor tem razão quando fala que precisamos dedicar todos os dias, pelo menos alguns minutos debruçados sobre ela. E principalmente ter um ouvido disposto a ouvir aquele que explica a Bíblia, que é o Espírito Santo que Jesus deixou. Quando o senhor menciona as cartas, ou melhor, o livro de Ruth, dentro do seu breve relato, é um livro muito rico, eu diria que Ruth é uma pessoa disposta a mudar o curso de uma nação. Quando o senhor discursa sobre o livro de Jó, eu amo o livro de Jó, aprendo muito com Jó, e eu digo que em toda a história da Bíblia, Jó é o homem que mais se aproxima desse termo, de nunca tirar o seu coração de Deus. E é por isso que ele passa pelo que passou, é afrontado pela esposa, pelos amigos, mas no final da conta, Deus muda a sorte dele quando ele está orando pelos amigos. O maior valor de Deus é dado ao homem quando este perdoa, quando este ora, quando este ajuda o próximo, independente das circunstâncias que o cercam. Agora, a sua história, eu nunca tinha ouvido falar, me encantou e eu anotei aqui. Vou buscar depois nas gravações porque quero usá-la. O moço e o velho recitando o Salmo 23. E aqui eu quero finalizar com essa minha participação, dizendo que se nós não tivermos o alvo que é Deus, que é Jesus, nós sempre vamos ficar no meio da história
sem entender o que está acontecendo. Dr. JB, eu queria apenas agradecer o senhor, agradecer essa tua seu dom que o senhor tem disponibilizado para nós, tem nos ensinado bastante. E eu queria somente saber se o senhor pode contribuir um pouco mais, que eu sei que o senhor é um cabedal, e aí tem muita coisa para ser derramada nas nossas vidas, sobre a vida de Jó. O que levou Jó a entender que orando pelos amigos, ou melhor, que ele deveria orar pelos amigos, quando esses tinham virado as costas para ele? Se o senhor puder discursar um pouco mais do seu entendimento, eu vou ficar grato. O microfone, por favor, JB. Inicialmente, muito obrigado por suas considerações, por sua generosidade. Eu gosto muito desse texto que você leu da carta de São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e isso que ele diz já no finalzinho. E o versículo 9 diz assim: procura vir ter comigo depressa. Ele sabia que o tempo se abreviava e pede então essas 3 coisas fundamentais para ele. No livro de Jó, quando esta parte vem à baila, que é já no final do livro, aproximando-se do fecho, está assim: Deus disse aos amigos de Jó que ofertassem sacrifício. Eu vou ler esses textos, versículos de 7 até 8. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque de veras a ele aceitarei. Então ele deveria fazer a oração intercessória, porque a ele Deus ia ouvir, pela sua sinceridade, pela maneira como ele se comportou ao longo de todo o seu sofrimento. Por isso. Muito bem. Muito obrigado, Dr. JB. Disponha, eu que agradeço. JB, continuaríamos aqui sem fim a ouvi-lo, mas o tempo urge e nós estamos caminhando para o encerramento. Eu vou passar aqui a parte institucional, mas após eu gostaria das suas considerações finais. Eu quero mostrar a vocês aqui que amanhã nós teremos uma palestra muito interessante. Essa palestra será proferida pelo Pietro Júnior. Pietro Júnior é um jornalista, um âncora de programa de TV aí da Grande São Paulo. O programa dele é irradiado por mais de 45 repetidoras, que abrange a região de Campinas e Marília e a Grande São Paulo, de forma geral. E ele falará sobre como sentir a minha falta. Ele abordará a questão do isolamento devido à pandemia e à Covid-19 e o que isso tem causado na sociedade de modo geral, principalmente nas vidas familiares, e como que isso poderá ser revertido em um empoderamento do ser humano pelo novo que virá após a Covid-19. E aqui também eu trago o nosso telefone, que é o telefone de WhatsApp. Se você quiser ter mais informações sobre a Jet International, por favor, tire uma foto da tela e você poderá nos mandar um WhatsApp nesse número e nós teremos o maior prazer em entrar em contato e te passar todas as informações que você quiser saber sobre a Jet International, quem somos, o que fazemos e por que existimos.
Tem aqui também o nosso site, onde tem várias informações. E aqui nós trazemos mais uma vez as fotos das nossas credenciais, do diploma de capelão, emitido pela Universidade de Boston, Universidade Jeffrey International Chaplaincy, que é lá em Boston, e os nossos distintivos e as credenciais que são utilizadas. Então, se você quiser saber sobre isso, se você também quiser, pode deixar o seu número de telefone no chat, que nós teremos o maior prazer em entrar em contato. Na semana que vem, essa será amanhã. Na semana que vem, nós teremos a continuação da palestra do Dr. J.B. Oliveira, que é uma viagem pela Bíblia, na quinta-feira. Mas antes disso, na terça-feira, nós teremos a palestra policial, o cidadão policial. E eu gostaria que a Cleusa, que está presente aqui, nos falasse um pouco a respeito da reunião de terça-feira. Pode ser, Cleusa, por favor? Boa noite a todos. Terça-feira nós teremos a presença do Capitão Marques, comandante do 3º Grupamento de Bombeiros de São Paulo, e hoje foi promovido na Defesa Civil no Palácio do Governo. Será muito importante, é uma pessoa da ativa, tem grandes experiências para nos contar, sobretudo bombeiro, né, que são heróis e salvam vidas diariamente, né? Então eu conto com a presença de todos, ok? Obrigada, boa noite. Muito obrigado, Cleusa. Cleusa tem agregado valores expressivos à nossa sala de reunião. E, Cleusa, uma coisa que parece que já está acontecendo há mais de uma vez, que quando você convida um militar para poder dar palestra aqui na nossa sala, ele é promovido. Então, estou gostando disso, viu? Eu acho que nós estamos trazendo sorte. O senhor foi promovido a tenente-coronel e o capitão hoje ele foi promovido para a Defesa Civil. Isso, que bom, né? Que continue assim, convide mais. É como eu sempre digo, e até parafraseando o senhor Ibrahim, que diz que ao convidar o pessoal para o JB, ele fala, ouça o JB que você vai levitar, e eu falo sempre aqui, convide seu amigo, convide seu parente, convide seu irmão de igreja, convide o seu vizinho, convide o seu inimigo, porque já imaginou o seu inimigo ouvindo hoje a preleção do JB? Deixaria de existir. Então, se você, por acaso, porque nem todos nós temos inimigo, eu não tenho nenhum inimigo, faço questão de fazer só amigos. Mas se alguém tem, convide, porque ao ouvir essa preleção do JB, com certeza as coisas seriam consertadas e ficariam melhores. Muito obrigado a todos. E eu passo ao JB para as considerações finais. Apenas para reiterar meu agradecimento a todos. E a minha outra sobrinha, Carmen, também presente, eu não vi, mas a Fabiana me informou. Obrigado pela presença. Esteve aí também, não sei se ainda está, a minha confreira Rosa Maria, confreira na Academia Cristã de Letras e também colega jornalista, participou comigo na Associação Paulista de Imprensa e cuida de muita coisa na nossa Academia Cristã de Letras. Agradeço a todos, aqueles que fizeram perguntas, aqueles que estavam atentos aí, a Valéria, que mandou uma justificativa, que tinha chegado um pouco depois, mas chegou. O importante é isso. A condução em São Paulo é muito difícil. E quando não é a condução, é a conexão. Mas não há problema, sempre é tempo. Agradeço a todos por essa atenção gostosa. Desejo a todos um final de semana abençoado. Amanhã ainda nos veremos, mas que Deus esteja com vocês todos, dando-lhes de seu amor, de sua graça, de sua bênção. Obrigado. Muito obrigado, JB. Fica aqui a nossa gratidão em nome da Jeffrey International e a todos os participantes também a nossa gratidão. Esteja conosco amanhã para a nossa palestra. Boa noite, bom descanso a todos e que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Muito obrigado. Terei uma noite maravilhosa. Obrigado. Quem quiser fazer a sua despedida, pode abrir o microfone e fazer a sua despedida. Valéria? Boa noite a todos. Parabéns, doutor JB, mais uma vez. E boa noite a todos. Obrigado, querida Valéria. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite, né? Boa noite, dona Ruth. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Para vocês também. Obrigado. Com licença de todos, eu vou encerrar a sala. Tenha todos um bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, querido. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Boa noite.